Ele, a sua adoração para Ele, as suas canções para Ele. Vamos além da música, vamos além das canções, vamos além das letras. Feche os seus olhos. A presença dEle é para ser apreciada, a presença dEle é para ser reverenciada, e Ele está nesse lugar. Então feche os seus olhos. Glória a Deus. Tem algo que eu creio que seja um tempo do Senhor restaurar algumas coisas em nós. Pode aumentar um pouco. Às vezes as pessoas nos chamam um pouco de saudosistas, porque nós não lembramos muito de um tempo, de um toque muito fresco do Senhor sobre nós. Mas na verdade, quem não tem referência nunca vai saber para onde vai. Porque a referência é aquilo que te faz escolher entre o que é bom e o que não é. Se você não tiver uma referência da glória de Deus na sua vida, você nunca irá correr atrás de algo maior do que isso. E esses dias eu estava conversando, eu acho que eu falei isso para o Jackson. É um tempo na nossa nação que nós tratamos a adoração de uma maneira muito... Tem se levantado muita gente legal, muita gente bacana. Nunca se fez tanta música na nação brasileira, e glória a Deus por isso. Mas eu não sei você, mas eu sei que existe um som que é diferente de todos os sons que nós temos ouvido nos nossos dias. Porque o som que nós precisamos ecoar para o Senhor não é o som da canção, é o som da noiva. É por isso que quando nós estamos aqui, eu falo para vocês assim: você não precisa da música, você não precisa da canção, porque é esse som que precisa voltar a ser liberado sobre a igreja de Jesus. É esse som. Glória a Deus pelas músicas, mas eu digo uma coisa para você: eu sou ministro de louvor, eu amo cantar, eu amo pegar o violão e cantar canções para o Senhor, mas no fundo de todas as coisas, eu sei que a coisa que Ele menos está interessado é na música. A coisa que menos chama a atenção do Senhor no nosso meio é a música, porque a Bíblia diz assim, Ele fala que Ele está à procura dos verdadeiros, aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Não tem nada a ver com música isso. Então nós amamos falar sobre avivamento, nós amamos falar sobre o mover de Deus. Mas se uma coisa precisa ser restaurada nos nossos dias e no nosso meio, é novamente esse som. O som quando a música se acaba. Nós cantamos aqui agora, quando a música esmorece e o resto desaparece.
Esse som precisa voltar na igreja de Jesus. Esse som precisa voltar nos meios dos nossos cultos. Esse som precisa voltar no meio da igreja. Esse som precisa voltar sobre a nossa vida. Por quê? Porque esse é o som que Ele ama ouvir. Esse é o som que Ele está atrás dia após dia de você, todos os dias. Quando Ele entra, fala bem assim: olha, fecha o teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, fica a sós com Deus. Por quê? Porque Ele fala bem assim: eu preciso que dentro desse lugar você libere um som para mim. E esse som não é um som parecido, esse som não é um som, sabe, gravado, não é uma liturgia corriqueira, não. É um som de alguém que consegue liberar isso para Ele. Eu quero só ler um texto com você, João capítulo 11. Nós vamos ser bem rápido. Eu só quero deixar isso para você. Esse texto ele fala de um lugar que a Bíblia fala que Jesus gostava de passar por lá. A Bíblia diz que Jesus ele andava por todos os lugares. E por todos os lugares aonde ele passava, pecadores se arrependiam. A Bíblia diz que todos que se passavam por ele eram curados. A Bíblia diz que aonde ele passava, ele liberava palavras de sabedoria, ele liberava ensinamentos. Mas a Bíblia fala que tinha um lugar que ele gostava de passar lá. E esse título que ele deu a esse lugar, a Bíblia fala que poucas pessoas tiveram esse título dele. João capítulo 11. Estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, acho que o retorno desligou, foi? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E no versículo 5 ele fala a primeira vez isso. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-se os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo. Eu gosto muito desse texto por essa alusão que Jesus fala assim de amigo. Porque na casa de Marta e Maria, e eu lendo isso uma vez, eu entendi uma coisa: na casa de Marta, de Lázaro, Marta e Maria, Jesus encontrava pessoas que o reconhecia nas suas 3 esferas. A Bíblia diz que quando Jesus chegou uma vez lá e Marta o servia, todos nós conhecemos esse texto, amém? E quando Maria, e a Bíblia fala que Marta chegou até Jesus e falou bem assim: Senhor, não importa que eu estou servindo o Senhor, e Maria só fica aí. E Jesus olha para ele e fala aquilo que nós todos conhecemos: Marta, você está muito atarefada com as suas coisas. Maria, pois, escolheu a melhor parte. Mas a Bíblia diz que quando Jesus anda sobre essa terra, Ele era Deus, Ele era o Filho de Deus, mas Ele também era homem. Então qual homem que chegando em um lugar não gostaria de ser bem tratado como um homem? Qual de nós visitando uma casa de alguém não gosta de nos assentarmos lá, sermos bem recebidos, sermos bem tratados, as pessoas se importarem com nós, as pessoas entenderam o que nós gostamos de comer, o que nós gostamos de conversar? Todos nós gostamos disso, amém? Então quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, ele era recebido também na sua forma como homem.
Ele era bem tratado na sua forma como um homem natural. Mas a Bíblia diz também que existia uma mulher que não saía dos pés dele, e a Bíblia chama ela de Maria. Então naquela casa também Jesus era reconhecido como Senhor, como um homem digno de ser adorado, como um homem digno de adoração, digno de ser reverenciado, digno de estar prostrado aos pés dele. Então na casa de Marta e Maria ele era reconhecido como homem, ele era reconhecido como Senhor. Mas a Bíblia diz que também existia lá um homem que ele chamava ele de amigo. Então ele era reconhecido como homem, reconhecido como Senhor, e ele tinha alguém que o reconhecia intimamente. Esses são os 3 aspectos que nós precisamos levantar nos nossos dias para que Jesus goste de passar no nosso meio e ficar aqui. Esses são 3 aspectos que nós precisamos levantar para que Jesus, um dia andando nessa terra, ele olhe para nós como ele olhava para a casa de Lázaro e falava: não, eu quero passar lá um dia, eu quero ir lá, eu quero passar lá, eu quero conversar com eles. Por quê? Porque não, lá porque eles me recebem do jeito que eu sou. Eles sabem os meus desejos, eles sabem as minhas necessidades como homem, eles me adoram como Deus, mas lá também eu tenho um amigo. Então você entende o que nós precisamos levantar nos nossos dias? Mas às vezes nós somos muito bons só num contexto disso. Às vezes nós somos muito bons só em uma parte que nós fazemos, porque às vezes uma parte ela é menos difícil do que a outra. Às vezes nós somos bons no serviço, mas nós somos falhos na amizade. Às vezes nós somos bons na amizade, mas somos falhos no serviço. Às vezes nós somos bons no serviço, mas nós não o reconhecemos como Ele é. E se nós não tratarmos isso no nosso coração, nós não poderemos ter a visitação dele nos nossos dias. Porque eu digo para você uma coisa: uma certa vez ele levanta Abraão e fala assim: Abraão, eu quero de você uma coisa. Eu quero que você pegue o seu único filho, aquele a quem você ama, você suba ao monte e você ofereça ele como sacrifício para mim. O que Abraão fez? Sim, Senhor. Então ele pega o menino, levanta e ele diz para os seus servos bem assim: então vocês ficam aqui, porque eu e o menino vamos subir, e quando lá nós adorarmos ao Senhor, nós retornaremos. Mas a Bíblia diz lá na frente que quando Deus fala bem assim: Abraão, o meu amigo. Porque a amizade com o Senhor é isso. A amizade com o Senhor é isso. Quando Ele pede, você dá. Ele não precisa tomar. É você que pega o que você ama e coloca para Ele. É você que pega aquilo que você tanto deseja e coloca para Ele. Porque isso é confiar na amizade que você tem com Ele. E sabe por que Deus fez isso? Porque lá na frente ele fala bem assim: não, Abraão. Quando Abraão levanta o cutelo para matar Isaac, ele fala: não precisa. Eu só queria entender se o seu coração de fato era meu. Eu só queria entender se isso que você sente por mim realmente é verdadeiro. Eu só queria fazer isso. Você não precisa de nada. Sabe por que muitos de nós na igreja do Senhor ainda passamos por necessidades básicas? Porque o Senhor não pode confiar as riquezas deles a nós, porque nós não devolvemos para Ele. Sabe, o Senhor não tem dificuldade nenhuma de te dar o que você quer, de te dar o que você tanto deseja, de te dar o que você tanto pede para Ele. Mas uma coisa é certa: Ele só quer entender no seu coração que se Ele te pedir isso de volta, você dá para Ele. Porque os amigos do Senhor, eles não precisam que o Senhor peça. Eles mesmos levam seus desejos para o altar e colocam diante dele e fala: Senhor, é seu, é seu. Se o Senhor quiser eu te dou. Se o Senhor quiser estar aqui, é seu. E muitos de nós, o Senhor olha para nós e fala: não precisa. Eu sei que o seu coração é meu. Não precisa e tanto. Mas eu só quero que você entenda uma coisa: a amizade com o Senhor não é um título qualquer. A Bíblia fala que anos depois a Bíblia gera um título e fala bem assim: Abraão era amigo de Deus.
amigo de Deus. Por que amigo de Deus? Porque simplesmente Deus nos chamou de amigo? Não, porque a amizade com Deus, ela gera em nós características que precisam ser feitas. Então eu quero dizer algo nessa noite. E essa palavra que eu quero deixar, e eu quero que você preste bem atenção nisso. Se o nosso coração ele não tiver uma condição de servir a Jesus em verdade, nós nunca conseguiremos adorar a Ele como Ele deseja. Porque a Bíblia diz que Ele já não habita mais em templos feitos por mãos de homens. A Bíblia diz que Ele resolveu, na sua grandeza, morar dentro de você. Ele resolveu, na sua grandeza, morar dentro de você. Mas sabe o que acontece em nós? E eu digo isso: todas as vezes que Deus ele quer levantar algo, o diabo ele vem e ele tenta sabotar o plano que Deus quer. Todas as vezes que Deus levantou o homem, Satanás queria matar. Todas as vezes que Deus levantava um menino, Satanás queria matar. Todas as vezes que Deus queria levantar um rei, o Satanás levantava alguém para persegui-lo. Todas as vezes que Deus levantava um homem para governar, Satanás levantava pessoas para que impedisse ele de concluir o seu governo. Porque Satanás sabe que todas as vezes que Deus quer fazer algo, ele tenta fazer com que o seu plano seja impedido. Não foi isso que o Jadson falou aqui? Quando o Senhor falou para Jesus bem assim: você é o meu filho amado em quem tenho prazer. Imediatamente Satanás olha para ele e fala bem assim: se tu és o filho de Deus. Então todas as vezes que Deus levanta algo para fazer, Satanás ele levanta a sua arma para combater isso, amém? Então nós estamos falando de avivamento nos nossos dias. Então todas as vezes que Deus levanta uma geração e o Senhor colocou o Espírito Santo dentro de você, e Ele falou que a partir desse momento você o adoraria em espírito e em verdade. Essa verdade ela está relacionada ao quê? A sua verdade, não é a verdade dele. A Bíblia diz que quando você morre, você nasce de novo, um espírito recriado, ele é colocado dentro de você, amém? Então quando Deus levanta o homem no jardim do Éden, e o Senhor, na queda do homem, ela é constituída ao quê? A Bíblia diz que não existia pecado entre Adão e Eva. Então o espírito deles era intacto. O nosso novo espírito ele é intacto, amém? Independente daquilo que nós façamos, o nosso espírito é recriado, é o lugar da morada do Senhor. Então o nosso pecado ele não tem o poder de tocar o nosso espírito. Mas o nosso pecado ele afeta uma coisa em nós: a nossa alma. E é impossível adorar o Senhor se a nossa alma não estiver convertida ao nosso espírito. Por quê? Porque é na nossa alma que estão os nossos desejos, é na nossa alma que estão as nossas paixões, é na nossa alma que está o nosso amor, é na nossa alma que está a nossa relação entre querer e não querer. Então Satanás, ele muito esperto, ele fez uma coisa. Entendendo ele que o homem tinha capacidade agora de adorar a Deus em espírito e em verdade, o que ele faz? Quando ele vai tentar a Eva, ele tenta a Eva como? No espírito? Não. Ele olha para Eva e coloca ela numa ganância, numa sensação de poder. Então ele olha para Eva e fala bem assim: porque ele não falou para você comer desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto, você se tornará maior do que ele. Então todas as vezes que Deus levanta algo para fazer, Satanás ele levanta a sua arma. Por que na nossa geração tanta depressão existe nos nossos dias? Porque Satanás ele achou um meio: se eu tocar a alma do homem, eu tiro ele da adoração. Se eu tocar a alma do homem, eu tiro ele do plano completo de Deus, que era adorar a ele em espírito e em verdade. Por isso que o Senhor sempre falou bem assim: olha, esse povo me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. É por isso que ele falou bem assim: olha, todas as vezes que você tiver algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta sobre o altar, vai lá, se retrata com ele, e voltando você o adora. Porque ele entendeu o que? Se você não tiver o seu coração dentro da condição de ser tratado pela palavra, você não consegue adorá-lo.
por isso que a nossa geração sofre tanto com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, porque Satanás ele entendeu uma coisa: se eu tocar a alma do homem, ele não consegue adorar a Deus. É por isso que no da igreja precisam ser tratadas algumas coisas nos nossos dias, porque se você tiver mágoa, você não consegue adorá-lo. Se você tiver algo contra alguém, você não consegue adorá-lo. Se você tiver, sabe, a sua alma deturpada dentro de condições que não é para viver com ele, você não consegue adorá-lo. E se você não conseguir adorá-lo, você não poderá ter o maior papel que um homem pode ter nessa terra. Um dia o Senhor olhar para você e falar: ele é meu amigo, ele é o meu amigo, ele é o meu amigo. Uma vez, muito curioso, nós como ministros de louvor, nós aprendemos uma coisa básica. Todas as vezes que você for um ministro de louvor, pegue uma coisa. A primeira pessoa que você tem que saber tudo na Bíblia é sobre Davi. Porque Davi, independente de qualquer coisa, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Então uma vez eu peguei a Bíblia e falei: eu preciso ler e entender por que Davi era chamado amigo de Deus. O que a Bíblia fala a respeito disso? Então quando eu fui ler, eu li todos os salmos da Bíblia, e eu entendi uma coisa nos salmos. Todos os salmos de Davi, 90% dos salmos de Davi, duas coisas ele fazia. Primeiro, ele repetidamente ele dizia que a palavra do Senhor era o espelho da vida dele. Não foi isso que ele falou? E esse texto aqui é exatamente isso que nós queremos falar. Ele fala bem assim: olha, eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Então duas coisas Davi fazia. Ele sempre falava da palavra dele à sua própria alma. E uma outra coisa que ele fazia, ele sempre ministrava a sua própria alma. Então quando Davi era perseguido, ele ministrava a sua própria alma. Ele falava assim: por que está inquieto a minha alma? Davi ele não orava para Deus derrotar os inimigos, ele falava a sua própria alma. Ele falava assim: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, confia nele. Então quando os inimigos vinham contra Davi, ele olhava e falava bem assim: minha alma, porque se abate dentro de mim, confia nele. Então Davi constantemente, todas as vezes que ele passava por uma dificuldade, o que Davi fazia? Ele ministrava a sua própria alma, porque ele entendia uma coisa: se a alma dele fosse afetada, ele perdia as batalhas. Então sabe por que a igreja de hoje perde as batalhas? Porque a sua alma está doente. Porque o seu coração está doente. E o coração é o lugar de se encontrar com Ele. O coração é o lugar de se encontrar com Ele. O coração é o lugar, é o jardim que Deus colocou dentro de você, para que na viração do dia Ele viesse se encontrar com você. Mas não é isso que Ele fez no Éden? Ele preparou um lugar perfeito para que Ele pudesse vir e ter uma relação com o homem. Então nós precisamos entender isso nos nossos dias. Precisa ser restaurada a adoração no nosso meio. Precisa ser restaurado um som de um povo que clama por Ele. Um som de um povo que, sabe, entende quando ele está num lugar. Entende que a música ela não é importante. Porque quando você entrar no seu quarto, você precisa entender isso. Existe uma euforia em nós, às vezes, de nós apresentarmos coisas diante dele. Mas às vezes nós não precisamos de tanta euforia. Nós só precisamos assentar aos pés dele e deixar que ele fale conosco. Eu digo para você uma coisa: para mim isso aqui é o melhor momento da minha vida. O momento que eu estou cantando, não. O momento que eu sei que ele veio. Uma vez me perguntaram bem assim: quantas músicas você canta num culto? Eu falei: eu não sei. Eu só canto até eu perceber que ele gostou. Se ele gostou, acabou a música.
E às vezes isso acontece com uma música, às vezes com 5. Mas esse som precisa ser restaurado na igreja. Sabe aquele som? A Bíblia diz assim, que ele está inclinado com os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E mais uma vez ele fala da alma. Ele fala bem assim, ó, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então você entende uma coisa? Nesse exato momento, isso é o que a Bíblia diz: existe um Deus assentado num alto e sublime trono, e Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Isso não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando que nesse momento Ele está com os ouvidos inclinados, ouvindo o nosso clamor. E cadê o nosso clamor? Ele não está falando que Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir uma música. Ele está para ouvir o seu clamor. O seu clamor. Isso é adoração. É quando um clamor surge além da música. É quando um clamor surge além da canção. Você entende isso? Você entende que adoração não é o que você quer oferecer para Ele, é aquilo que Ele quer receber. Então você vai sair daqui dessa conferência, e glória a Deus por todas as palavras que você recebeu, glória a Deus por tudo que aconteceu nesse lugar. Mas uma coisa é um fato na sua vida: se você não conseguir restaurar o lugar do clamor, nada dessas palavras pode fazer sentido na sua vida. Nada disso pode te tocar, porque as palavras elas podem tocar o teu espírito, mas você precisa deixar que essas palavras afetem a sua alma. Afete a sua alma, para que você não precise mais cair em depressão, para que você não se sinta mais sozinho, para que você não se sinta mais diminuído, para que você não se sinta menor do que ninguém, para que você não se sinta, destruído em áreas da sua vida, para que as coisas não afetem o seu coração como tem afetado. Então você precisa fazer como Davi, ministrar a sua própria alma, a palavra dele, a palavra dele. E quando a angústia vier, você precisa falar para a sua alma: porque está batido, ó minha alma. Louve ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Isso é Davi falando a sua própria alma: louve ao Senhor, ó minha alma. E ele fala bem assim: os meus inimigos me cercam e eles querem me pegar de qualquer jeito, mas a minha alma está segura no Senhor. Você entende que o seu campo de batalha está na sua alma? Você entende que Satanás tocar isso, ele tocou todo e ele destrói todo o seu plano, e você passará anos e anos na igreja tentando ser curado disso, sem entender que se você não curar isso, você não consegue se encontrar com ele. Porque uma coisa é certa: trabalhar para ele, você pode trabalhar com a alma ferida, você pode trabalhar com a sua alma destruída. Não é isso que os psicólogos falam? Quando você está com algum problema, mude a sua rotina. Se você faz uma coisa de um jeito, comece a fazer de outro. Faça uma coisa diferente, tenta ocupar a sua mente de alguma forma. Não é isso que falam? Então uma coisa é certa: se nós estivéssemos doentes na nossa alma, nós podemos fazer qualquer coisa para Ele. Mas adorar, a nossa alma precisa ser tratada por Ele. Adorar, a nossa alma precisa ser tratada por Ele. Então eu quero que você saia daqui com essa palavra. Nós não podemos mais ver irmãos no nosso meio sofrendo por coisas básicas. Não coisas básicas, porque cada um sabe da sua luta que tem.
Talvez o seu muro seja baixo para um, mas para você ele é alto demais para ser ultrapassado. Mas a sua alma precisa ser tratada por ele. Precisa ser tratada por ele. E eu disse isso para o Jadson. Eu falei, cara, glória a Deus pelos louvores, glória a Deus pelos moveres que nós estamos vendo, glória a Deus pela unção que vem sobre nós. Mas eu já ouvi um som, e o meu desejo, e eu quero percorrer a minha vida nos meus dias, para que eu possa ouvir esse som de novo. Esse som de novo, esse som de novo, esse som de novo. Sabe que som é esse? Porque às vezes nós íamos em conferências em que a música parava e os músicos paravam e as pessoas ficavam 2, 3 horas no chão, sem música nenhuma, porque elas entendiam que aquele era o momento de se encontrar com ele. Mas nós temos uma dificuldade como igreja: quando a música para, nós paramos também. Tem gente que, se não tiver uma música para ele cantar junto, ele não sabe nem para onde ele está indo. Amizade é isso. E a pessoa, você convida alguém para sua casa, e ele chega lá, você fica cantando para ele o dia inteiro. Aí ele quer conversar com você e você, não, mas essa música aqui é melhor. Aí ele quer falar com você, não, mas vamos cantar outra. A música é um convite, mas se ele vier, ele quer ouvir é você. Ele quer ouvir é você. A música é um convite, mas se ele vier, ele quer ouvir o clamor de uma igreja. E eu poderia estar falando para você que cantar é bom, e cantar é bom, mas sabe o que a música faz? A música é um convite, mas a maioria das vezes ela é para ministrar a nossa alma, quem ele é. Porque quando eu estou cantando aqui, santo, 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 isso não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Quando eu estou cantando, o Senhor é grande, o Senhor é bom, isso não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Agora a adoração não tem a ver com ele, tem a ver comigo. É o que eu sinto por ele. Você entende que nós somos muito bons no louvor, mas nós desejamos a desejar na adoração, porque a adoração é para ele, mas ela parte de nós. É por isso que quando Maria estava aos pés dele e as pessoas olhavam para Marta e falavam, Marta olhou para Jesus e falou, Senhor, não importa que só eu esteja servindo o Senhor. Aí o Senhor fala para ele assim, não é que o Senhor recrimina Marta, não é que o Senhor dá um carão em Marta. Ele fala, não Marta, fica tranquila, eu estou gostando do que você está fazendo para mim, porém tem uma parte que é melhor, e ela escolheu a boa parte, mas eu gosto do que você faz para mim, eu gosto do que você entrega para mim. Mas ela está me adorando, mas tem um cara ali também que ele é meu amigo. Ele é meu amigo, porque o amigo é aquele que dá sem pedir. O amigo é aquele que dá sem pedir. Não foi o que Davi falou? Senhor, se o Senhor quisesse, eu daria para você quantos animais o Senhor quisesse em sacrifício, porque eu sou o rei disso tudo e eu tenho, mas eu sei que é um coração quebrantado e um espírito contrito o Senhor não resiste. Era como Davi já falando, Senhor, se o Senhor quisesse as obras das minhas mãos, eu daria para o Senhor, eu sou rico, eu tenho tudo isso, mas eu sei que o que o Senhor quer no fundo, está aqui. Então quando o Senhor vem se mover num lugar como esse, Ele não vem porque nós cantamos legal, embora, como nós dizemos, a música é um convite bacana para Ele. Lá nos céus, nesse exato momento, os anjos estão cantando para Ele 24 horas por dia. Então se alguém escuta uma coisa 24 horas por dia, é porque ele gosta, né? Mas ele está ouvindo música lá. Aqui ele quer ouvir um clamor. Aqui é um clamor que sobe e que faz com que os ouvidos dele reclinem. A amizade é algo que faz ele sair de lá e vir para cá.
Amizade é algo que faz ele sair de lá e vir para cá. Quantos entendem isso? Nós estamos percorrendo todos os lugares para trazer uma mensagem de avivamento. Mas o que não é o avivamento? É quando nós estabelecemos as nossas regras para trazer Deus para nós. Não. Quando ele falou bem assim: quando vocês forem carregar a arca da aliança, a cada 7 passos que vocês der, não foi isso que Davi foi estudar? A cada 7 passos que vocês der, vocês ofereçam um sacrifício para mim. Sem sacrifício não há adoração. Se você não pegar tudo que você tem e colocar diante dele, você não consegue fazer isso. Então meu desejo é que a cada dia no nosso meio, a adoração de cada um, ela vá se tornando mais profunda, mais profunda, mais profunda, mais profunda. Os meninos que estavam ministrando louvor, o nosso desejo é que daqui a alguns anos vocês estejam muito mais profundos nisso, muito mais profundos nisso. A igreja, o nosso desejo é que vocês continuem muito mais profundo nisso. É como nós estivemos aqui por 2 dias. Quando as luzes se apagam, nós não precisamos de música, nós precisamos dele. Nós precisamos entender, se nós viemos aqui para fazer isso, então nós não precisamos de mais nada. Nós iremos fazer isso. Nós iremos fazer isso. Nós iremos fazer isso. E se não tiver ministro, nós iremos fazer isso. Mas faça uma coisa: cuide do seu coração, cuide dos seus sentimentos, cuide das suas mágoas, das suas mazelas, cuide das suas decepções. Se resolva com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo se resolver com você, porque senão você não conseguirá crescer diante dele. Deixe o Espírito Santo resolver as suas angústias. Deixe ele resolver o seu passado. Deixe ele resolver os seus pecados. Deixa ele resolver as suas mágoas, os seus ressentimentos, o seu sentimento de pequenez. Deixa o Espírito Santo resolver as coisas para você, porque ele está aqui para isso. A Bíblia diz que ele está aqui para nos ajudar. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Amém? Se coloque de pé. Nós já oramos. A pastora D quer contar um testemunho. Pode vir, pastora.